Olá, pessoal, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo aí do horário que você estiver assistindo essa aula. Bom, esse é mais um tema que nós vamos discutir hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Tatiele, sou terapeuta, conselheira em dependência química e estudante de alguns outros métodos fora a terapia que nós já conhecemos. E um deles é o coaching, que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, gostaria de apresentar também para vocês o nosso polo, que é o Polo Educa Dias, hoje trabalhando em parceria com a FENATED, então por isso somos um polo, e o Educa Dias vem trabalhando justamente para isso, tá? Para que vocês conheçam o método de ensino, o método de conhecimento dessa dependência, conhecimento desta doença, dentre outros assuntos, tá? Como, por exemplo, a codependência, a dependência emocional, que nem sempre está relacionado, né, a um outro dependente, enfim, tem uma grande diferença aí. Então, hoje a gente vem trabalhando para demonstrar e para apresentar diversos temas sempre que possível, tá? Falando um pouquinho mais sobre coaching, já tivemos algumas aulas, já tivemos um curso completo. Então, o curso completo de coaching no tratamento da dependência química, ele tem uma carga horária de 20 horas, ele é direcionado a profissionais de saúde e também a pessoas que já são formadas como coaches, tá? O objetivo é poder capacitar aí a aplicar os princípios de coaching dentro da dependência química. Então, por isso que é voltado para o tratamento da dependência química. Construindo, então, novos caminhos. É importante lembrar que toda mudança começa com uma decisão e o coaching apoia essa jornada. Vamos lá, então, falando mais um pouquinho sobre coaching, gente. O que são os fundamentos essenciais do coaching? Lembrando que coaching é a pessoa quem aplica o coaching. Então, o que é o coaching? É um processo colaborativo que visa maximizar o potencial pessoal e profissional do coach, através de metas claras e ações direcionadas. Então, a pessoa que aplica uma sessão de coaching, ela colabora, né, para maximizar o potencial do seu cliente, do seu paciente, do seu interno ali, tá bom? Nós temos os tipos de coaching. Os tipos de coaching, explorando aí um pouquinho mais, ele é pessoal, terapêutico e motivacional, focado sempre em aplicações específicas para diversas necessidades de desenvolvimento, tá? Falando um pouquinho de coaches versus terapia e versus mentoria, a gente precisa entender que há uma distinção. E é uma necessidade de uma aplicação com ética e responsabilidade, tá? Sabendo exatamente a hora de fazer uma abordagem e qual a abordagem mais adequada. Então, ainda falando sobre ética e responsabilidade, que também é um fundamento essencial, abordamos a importância da confidencialidade, respeito aos limites do coach, que é o seu paciente, e a necessidade de encaminhamento quando necessário, ou seja, a gente tem que ser responsável como coaching, assim como terapeuta, e entender que talvez nós não conseguiríamos ou não vamos conseguir finalizar um tratamento sem um apoio, tá? Sem uma equipe multidisciplinar. Às vezes, dependendo da situação, o coaching, as sessões de coaching, elas são suficientes para dar continuidade a algum tratamento, a se manter, né, falando da dependência química, a se manter quando fora da internação, enfim. Mas a gente precisa ter a ética e a responsabilidade de observar e também encaminhar quando é necessário aí algum outro tipo de intervenção, tá bom? Então, reforçando os fundamentos essenciais do coaching, exatamente saber o que é o coaching, saber quais são os tipos de coaching, saber que existe, né, uma diferença entre coaching, terapia e mentoria, e saber que é necessário atuar com ética e responsabilidade. O coaching como apoio na recuperação.
ele vai sempre oferecer uma perspectiva única no tratamento da dependência química, complementando as abordagens tradicionais. Então, como a gente fala muito durante o curso completo de coaching, o coaching ele não deixa que a terapia em si deixe de existir, tá? O coaching, ele vem como apoio ao processo de recuperação. Então, a gente nunca troca a terapia, que normalmente é realizada pelo conselheiro terapeuta, dentro da CT ou fora da CT, enfim, pelo coaching, tá? A gente sempre diz que são tratamentos complementares, um completa o outro. Então, o coaching, ele vem numa perspectiva sempre dentro da dependência química ou em qualquer outra área que se aplique o coaching, complementando as abordagens que já são utilizadas. Por que a gente fala abordagens tradicionais? Porque o coaching, ele é algo novo, ele é algo que não é tão utilizado não só na dependência química, como em outras áreas, tá? Então, hoje a gente tem como um tratamento tradicional o tratamento que é realizado dentro da CT, que é a terapia junto, a terapia, desculpa, que é ministrada pelo conselheiro terapeuta em dependência química. E o coaching hoje ele vem para trazer uma abordagem um pouco mais atual, tá? Complementando, vamos sempre frisar isso, complementando o tratamento que já é utilizado de forma tradicional. Então, o coaching, ele vem com foco em metas e potencial do indivíduo. Ele vem também para estimular a motivação e o autoconhecimento para a superação. E também, com estudos, comprovam a eficácia do coaching como terapia complementar, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de objetivos realistas e conquistáveis. O primeiro, é claro, eu sempre falo sobre, que para mim é uma metodologia maravilhosa, é a metodologia SMART. Então, quando você entra com a metodologia SMART dentro de um tratamento de um dependente químico, você vai ensiná-lo a trabalhar com metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo temporizável. Então, sim, esse é um tema que muitos terapeutas tem receio de tocar dentro da CT, tem receio de tocar dentro de um atendimento até mesmo individual, que é quando a gente fala de metas. Por quê? Porque a gente tende a entender que falar de metas vai desencadear gatilhos, vai desencadear ansiedade. Mas até quando o adicto em recuperação, ele vai ter que viver só por hoje? Ele vai ter que viver só o hoje, porque ele não pode pensar no amanhã, porque o amanhã traz ansiedade. A gente vai entrar aqui num assunto que nós já falamos, que é a inteligência emocional. Eu preciso ensinar o meu adicto a trabalhar com a inteligência emocional para que ele possa, assim como todos nós temos metas e objetivos, pensar no amanhã sem fazer com que isso atrapalhe o tratamento dele. Então, por isso, essa metodologia, gente, ela foi trazida por mim para dentro do curso e para dentro do tratamento, e ela é uma metodologia usada dentro de vários outros tipos de tratamento, mas muito pouco falado dentro do tratamento para dependência química. E aí eu começo a fazer com que o meu interno entenda que essa metodologia, ela nada mais está fazendo com que ele entenda novamente que é possível viver uma vida normal. E aí a gente entra na discussão. Em muitas situações, eu ouço dizer que o adicto em recuperação ele nunca mais vai ter uma vida normal porque ele tem que evitar pessoas, coisas e lugares. Sim, ele tem que evitar pessoas, coisas e lugares, mas ele precisa ter uma vida normal para esse novo ciclo da vida dele, porque ele vai frequentar lugares, ele vai conhecer pessoas e ele vai ter ali novas coisas na vida dele. E aí, o que ele vai fazer com isso? Ele vai esperar ele ter uma recaída para depois evitar essas novas coisas, novas pessoas e novos lugares? Não. Ele precisa ser preparado para reestruturar. A gente falou isso na última aula ao vivo que a gente teve, porque ontem foi uma aula gravada.
ele precisa reestruturar a vida dele. E se ele precisa reestruturar a vida dele, ele vai ter que gerar metas para a vida dele e sempre estar buscando por essas metas, porque aí ele vai ter um objetivo. Eu não tenho como viver um objetivo apenas entendendo que eu não posso somente usar a droga. Não, eu preciso ter um objetivo de não usar a droga e viver uma vida comum, uma vida de trabalho, de estudo, de sociedade, mas eu preciso saber aonde eu estarei, com quem eu estarei e como eu estarei, tá? Então, a gente fala muito sobre a metodologia SMART, que é exatamente isso, é poder, né, ter uma vida voltada à normalidade, né, porque até assusta quando a gente fala uma vida normal, porque as pessoas acreditam que uma vida normal é poder beber socialmente, enfim, é poder usar algumas drogas que talvez não sejam tão agressivas, mas isso não existe, né? Droga é droga e lugares são lugares. Então, a metodologia SMART, ela vem exatamente mostrar isso, tá? Eu não posso mais usar droga, mas eu posso viver a minha vida de uma forma comum, de uma forma onde eu vou poder estudar, mas dentro dali, a instituição que eu estiver, eu preciso entender que se talvez eu for chamado para um certo lugar, eu não vou poder ir. Mas isso não pode me atingir. Eu não posso deixar de estudar ou me sentir frustrado porque eu não posso estar naquele lugar. Mas eu posso estar num lugar maravilhoso, que é numa instituição de ensino, onde eu vou aprender, onde eu vou evoluir. E aí a gente vê muitas pessoas com medo de voltar a viver, né? E a metodologia SMART, ela vem para isso. Ela vem para que você tenha objetivos na vida, mas não esqueça do seu tratamento, tá? Então, o segundo aqui, objetivo realista, são as técnicas de definição. Então, desenvolver habilidades para guiar o seu coach, o seu paciente, o seu interno, na criação dessas metas, né? Que vão gerar transformação e senso de propósito, tá? O meu propósito na recuperação, o meu propósito dentro da casa de recuperação não é só parar de usar droga. O uso compulsivo, a dependência, ela vai ser tratada, mas eu também preciso ajudar esse indivíduo a ter propósito, eu preciso transformar a vida dele. A transformação da vida dele não está voltada apenas em deixar de usar. A transformação da vida dele está na possibilidade dele reconstruir uma vida, tá? E aí a gente vem aí com também um objetivo realista, número 3, que é superar as barreiras, identificar e contornar obstáculos comuns na definição e alcance de objetivos. Então, eu preciso preparar também esse indivíduo para obstáculos, porque senão, no primeiro obstáculo, ele vai desistir, ele vai parar, ele vai cair, tá? Como a falta de autoconfiança ou medo. Então, esses aqui são obstáculos mais comuns, né? Quando ele deixa de confiar nele mesmo, ele tem muito medo do futuro, porque ele tem medo de que o futuro seja igual ao passado, ao que ele já viveu, ao que ele já sofreu, ou ao que ele já fez com que outras pessoas também sofressem junto com ele, tá? Então, a gente precisa trabalhar muito isso, autoconfiança e medo. Vamos aqui para a próxima telinha. Comunicação transformadora no coaching. Quando eu faço uma sessão de coaching, eu preciso ter a escutativa e empatia. A gente fala muito sobre escutativa em vários temas, né? Os temas que a gente fala são diferentes, mas estão voltados para a mesma situação, que é o tratamento. Então, quando a gente fala de escutativa, volta aí a relembrar todos vocês. Eu preciso desenvolver a capacidade de ouvir atentamente e compreender emoções do meu paciente, do meu coach, para construir confiança e reporte. Então, eu preciso fazer com que ele tenha confiança em mim. Então, a minha escuta precisa ir além daquilo que ele está me dizendo, tá? O coaching, gente, ele também trabalha com perguntas poderosas. Então, eu vou sempre formular perguntas que instiguem a reflexão e promovam o autoconhecimento e incentivem a busca por soluções internas. E vou também fazer sempre a reformulação de crenças. Então, eu tenho algumas crenças que barram, né? Eu tenho algumas crenças que limitam, são as crenças limitantes. Então, a gente precisa dominar a técnica para ajudar o coach
a identificar e transformar crenças limitantes em pensamentos que impulsionam o crescimento dele. E aqui são as ferramentas para o autoconhecimento profundo, que é a roda da vida, adaptada à recuperação, um diagnóstico visual das áreas da vida, linha do tempo e projeção do futuro, visualize o passado, o presente e o futuro desejado, e a identificação de valores e propósitos de vida, descubra o que realmente importa para o coach. Eu vou deixar hoje, como aí até mesmo uma atividade para quem for assistir depois, ou para quem já está aqui comigo, é para que vocês possam fazer o exercício da roda da vida. Para quem não tem, eu vou ver se hoje, no final da noite, mais para a noite, na verdade, eu consigo deixar no grupo, tá? Para quem acompanha o grupo, como é feito o exercício da roda da vida, adaptada, no caso, né, para recuperação, para que vocês possam conhecer, e para quem já conhece, façam a aplicação, né, que é aí maravilhosa, tá? E aí a gente também vai falar sobre a autoconfiança, que é protagonismo, né? Autoconfiança e protagonismo na jornada da recuperação. Então, o fortalecimento da autoestima, desenvolver a percepção positiva de si e de suas capacidades, reconhecendo o valor intrínseco de cada indivíduo. As visualizações positivas, utilizar sempre técnicas que o coach se imagine alcançando. Ele precisa estar presente no futuro. Ele precisa saber que é uma busca. Então, ele precisa se enxergar ali naquilo que você está trazendo como possibilidade, tá? E isso a gente faz sempre reforçando, né, o potencial, reforçando a crença, reforçando o acreditar, quando a gente fala de crença. É o acreditar naquilo, tá? E não ter uma limitação para que aquilo aconteça. E aí, também, lidando com as recaídas. Prepare esse seu coaching para que ele enfrente desafios e frustrações, transformando recaída em oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado dessa frase, porque não é um incentivo a dizer que ele pode recair, que ele vai ter uma oportunidade na recaída de aprendizado, não. Aqui é prepará-lo para que ele enfrente desafios e frustrações e entenda que isso não pode levá-lo a uma recaída, tá? Isso tem que levá-lo a aprendizado e crescimento. Então, a gente vai transformar o sinônimo de recaída em oportunidade de aprendizado e também de crescimento, tá bom? Inteligência emocional aplicada ao coaching. Inteligência emocional aplicada ao coaching. Então, a gente vai utilizar o que nós aprendemos na aula anterior dentro da aula de coaching. Por quê? Quando eu estou na aula de coaching, quando eu estou aplicando um coaching, eu vou incentivar com perguntas abertas que o indivíduo reconheça e gerencie suas emoções. E também vou ensiná-lo a ter técnicas de resiliência emocional e práticas integrativas. Quando eu tenho resiliência emocional, eu tenho ali a construção da capacidade de se adaptar, tá? E aí, a gente tem também as práticas, né, integrativas, que é poder explorar o poder da respiração, mindfulness, que nós vimos também na última aula, e a gratidão no processo de recuperação. Deixa eu passar aqui para a próxima tela. Aqui. Esse é um roteiro essencial para as sessões de coaching, gente. Eu fiquei de trazer para vocês, né, como que seria aí o roteiro de uma sessão de coaching. Então, primeiro, eu vou estruturar essa sessão, né? Eu vou fazer um guia completo para conduzir a sessão, início, meio e fim, garantindo o fluxo e o resultado. Então, eu não posso só chegar lá e fazendo perguntas conforme o meu paciente ir falando. Eu preciso entender antes e deixar isso ali num guia para que seja eficaz, tá? Vou utilizar perguntas-chave.
Exemplo de perguntas poderosas que desbloqueiam um insight e promovam ações no coaching. Então, eu não vou deixar exemplos aqui, porque tudo sempre depende do motivo daquela sessão de coaching. Então, se há uma baixa estima, eu vou utilizar perguntas que desbloqueiem essa baixa estima, que façam talvez ele lembrar de quem ele era antes, e não de quem ele se tornou, né? Ou de quem ele está sendo ali naquele momento na sua frente, naquela sessão, tá? O terceiro passo aí no roteiro é o acompanhamento e revisão. Então, são estratégias para monitorar o progresso das metas e ajustar o plano de ação conforme necessário, tá bom? E avaliação e celebração, gente. É aprender a avaliar os avanços e celebrar conquistas junto com o seu indivíduo, junto com o seu paciente, reforçando a motivação e o senso de vitória. Então, eu preciso fazer esse acompanhamento, eu preciso motivá-lo, e nessa motivação, para quem assistiu a aula sobre feedback, eu vou trazer um feedback positivo. E junto com esse feedback positivo, eu já vou enganchar e alavancar aí novos conselhos, novas possibilidades, sempre com perguntas abertas para que ele entenda que aquele feedback está sendo positivo, mas eu estou dizendo para ele, olha, a gente precisa continuar exatamente da forma com que você está agora, para que a gente possa dar continuidade, tá bom? E aqui falando sobre, né, finalizando aí com a ética e limites no coaching. Então aqui, gente, é fundamental que o coaching compreenda seus limites e saiba quando encaminhar o seu coach a outros profissionais, é aquilo que a gente falou, tá? O encaminhamento profissional, saber identificar situações que exigem psicoterapia ou alguma outra assistência médica. Aqui, a gente lidar muitas vezes com um paciente que numa sessão de coaching ele acaba relatando para você alguns sintomas físicos, né? E aí ele fala para você que, poxa, às vezes eu fico tão triste, às vezes eu fico tão pensativo que eu chego a ficar com dor de cabeça, eu chego a ter dores no corpo. E aí a gente vai identificar, vai acalmá-lo, vai recomendar para ele um exercício de respiração quando ele tiver esse pensamento acelerado. Mas é preciso ter um feeling aqui de saber que por muito tempo ele usou substâncias psicoativas, substâncias que alteram o seu sistema nervoso, que alteram o seu sistema nervoso central. Então, eu preciso ter um feeling de orientá-lo, então, que junto com esses exercícios de respiração, ele faça uma consulta com um clínico, né? Vou deixar ali, se eu trabalho numa CET já, vou deixar isso registrado, para que eu possa passar para o psiquiatra, para que eu possa passar ali para o responsável médico, né, desse relato de dores de cabeça. Porque às vezes, gente, junto com as crises de ansiedade, esse, deixa eu só autorizar aqui a Sandra entrar. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Obrigada, desculpa o atraso. Imagina, a gente já está quase finalizando, alguns alunos já saíram, mas a gente vai finalizar esse último tema e depois você assiste o comecinho gravado, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Para a gente finalizar, então, o tema de hoje, que na verdade a gente está complementando a aula de ontem, que foi sobre coaching, que já foi uma aula gravada, eu falava sobre justamente a identificação de situações que exigem aí uma análise de outros profissionais. E aí a gente entra no tema de ética e limites do coaching, né? Limites ali de quem está fazendo o atendimento como coaching para a dependência química. Então eu falava também sobre dentro de uma aplicação de coaching, o meu paciente relatar que ele tem muitas dores de cabeça, que ele fica muito nervoso, que ele tem dores no corpo. E aí é necessário um feeling para que eu coloque na minha observação terapêutica, para que eu passe para os outros profissionais que atuam comigo nessa área multiprofissional aí, de que ele está relatando dores de cabeça. Por quê? Eu vou, dentro da sessão de coaching, eu vou
deixar para ele aí a recomendação de exercícios de respiração, para acalmar, porque pode ser um momento de estresse, um momento de ansiedade, um pico, né, de uma respiração sobrecarregada. Então, talvez ali com o exercício de respiração a dor de cabeça melhore, mas eu preciso ter o feeling de entender que esse meu paciente, ele não está sendo tratado para apenas crises de ansiedade, ele está num tratamento, em sessão de coaching, porque ele é um dependente químico. E se eu sei que ele é um dependente químico, eu sei que ele fez uso abusivo de substâncias que alteram o sistema nervoso central. Então, esse meu paciente, esse meu interno, esse meu indivíduo, ele pode ter uma alteração de uma pressão arterial, ele pode ter desenvolvido talvez um problema cardíaco, e aí eu preciso de apoio, não é? Preciso de apoio, de assistência médica, para que ele faça todos os exames e a gente possa descartar essa possibilidade. E aí trabalhar apenas com a questão respiratória, ou comprovar essa possibilidade, por exemplo, de uma hipertensão, de um problema cardíaco, e associar aos exercícios de respiração para que ele possa ter também um tratamento eficaz, né, na parte médica, na parte clínica. Então, é muito importante como ética e como limite que eu tenha essa visão, tá? Ok. Como ética também, é muito importante que eu tenha um papel complementar, que é o nosso segundo tópico. Então, o coaching, ele atua como apoio, não substituindo tratamentos clínicos ou terapêuticos. A gente falou bastante isso no começo da aula também. Então, o coaching, ele vem como uma terapia também complementar, junto com aquilo que já é tradicional. Então, dentro da CET, por exemplo, a gente já tem, como a gente falou, o conselheiro terapeuta. Ele vai fazer a terapia dele com o conselheiro terapeuta. Ou se você for o conselheiro terapêutico da CET, você não vai, a partir de hoje não temos mais sessões de terapia, não temos mais reuniões terapêuticas, a gente vai trabalhar só com coach. Não, a gente vai utilizar o coach talvez para sessões individuais, para aqueles casos que dentro da sessão de terapia eu já identifico que são casos que precisam de um tratamento de coaching, precisam ali elevar algumas questões pessoais para melhorar ainda a possibilidade de tratamento. Então, o coaching, ele vai vir sempre como um papel complementar dentro desse tratamento. Tendo também aqui a autonomia e a confidencialidade. Então, não é porque é um coaching que eu vou abrir ali aquela sessão que eu tive com o indivíduo A, B ou C. Eu vou respeitar a individualidade do coach, que é o meu paciente, e vou manter a discrição sobre as informações compartilhadas. Então, muitas vezes a gente tem uma sessão ali, né, uma reunião terapêutica. Dentro da reunião terapêutica, eu identifico alguns casos que eu posso aplicar sessões de coaching de forma individual, e aí eu passo a aplicar essas sessões de coaching para enfatizar, para melhorar, para completar o tratamento. Porém, é um erro fatal de ética e de limite eu passar a utilizar aquele momento de coaching, porque eu faço no coaching perguntas abertas para o meu indivíduo, para o meu paciente, e depois, com base na resposta dele, eu volto para uma outra reunião terapêutica e uso o caso dele dentro da reunião. Eu acabei ali com a confidencialidade, e ele vai perceber isso. E aí você quebra, né, todo um processo, todo um plano terapêutico de um paciente, que desse paciente você pode quebrar aí toda uma roda de tratamento dentro da sua CT, a CT que você atua. Então, a confidencialidade, ela precisa ser levada também para sessões de coaching, tá? Perfeito. E aí eu falo também sobre a formação contínua, para a gente finalizar por hoje, que é manter atualizado para garantir excelência e segurança na prática do coaching. Gente, eu não posso entrar numa sessão de coaching com métodos desatualizados. Eu não posso só entrar para uma sessão de coaching e falar para o meu paciente que, olha, nós vamos bater um papo, e aí eu converso com ele como se ele fosse o meu amigo, como se ele fosse uma pessoa que eu gosto muito. Eu gosto muito, sim, de todos os meus pacientes, de todos os meus internos. Então, eu preciso sempre estar atualizado dentro daquilo que mexe com o meu paciente.
nem sempre com o que é o coaching, porque o que é o coaching vai ser sempre isso. Eu posso, sim, ter atualizações do coach, assim como eu tenho dentro das reuniões terapêuticas. Mas e aí? O que eu vou fazer para que eu possa me atualizar? Eu sempre vou me atualizar em relação ao meu paciente, ao meu interno. Então, quando eu falo de excelência, antes de eu ir para uma sessão de coaching, eu preciso estar atualizado com os limites que eu consegui dentro das reuniões, com os limites que eu consegui dentro daquilo que nós conversamos com o paciente. Por quê? Porque na sessão de coaching eu vou expandir isso. Eu vou vir com as minhas perguntas abertas e aí eu vou conseguir trazer para o meu paciente, junto com o meu paciente, na verdade, atualizações. E é com essas atualizações que eu vou moldar quando a gente volta aqui na Meta Smart. Quando a gente volta aqui, ó, nos objetivos smarts, é que eu vou especificar novamente. Talvez eu vou fazer uma sessão de coaching que eu vou atualizar tudo aquilo que eu venho trabalhando com esse indivíduo e a gente vai manter a nossa metodologia smart com ele. Ou eu vou, naquele momento, vou ter que mensurar novamente as metas daquele indivíduo. Por quê? Porque ele trouxe para mim atualizações. São essas atualizações que fazem de um tratamento eficaz. Porque se eu não tenho atualizações, gente, eu tenho um tratamento estagnado. Eu tenho um tratamento que não está andando. Eu preciso de atualizações. Porque ou o meu paciente, o meu indivíduo, ele vai me atualizar com feedbacks positivos, com feedbacks que estão dizendo para mim que o tratamento está eficaz, ou ele vai me atualizar com pontos aonde eu, como terapeuta, como coach, vou refazer a meta, porque a gente precisa melhorar esse plano para ele. Então, sempre, gente, tratamento que não tem atualização, tratamento que não tem novas formações, é porque ele está estagnado. E o meu dependente, ele não pode estar estagnado. Ele precisa sempre estar pensando no que ele precisa ainda para melhorar. Então, o coach é uma ponte entre o hoje e o amanhã, construída com escuta, presença e propósito. Eu sempre bato nessa tecla de que só por hoje funciona, só por hoje sempre vai funcionar. Porque só por hoje o indivíduo, o adicto em recuperação, ele não pode, ele não precisa e ele não quer, e a gente vai fazer com que ele entenda que ele não quer usar nenhum tipo de substância. Porém, eu preciso ajudar o meu adicto em recuperação a pensar no amanhã com uma possibilidade de reconstrução da sua vida. Então, ele não vai pensar só por hoje. Ele vai pensar no só por hoje em relação à substância. Mas em relação à vida dele, ele vai começar a pensar no amanhã. E aí, quando ele começa a pensar no amanhã, ele começa a entender que é possível uma nova vida. Porque muitas vezes o adicto, ele tem medo de pensar no amanhã. Porque ele vai pensar, só por hoje eu não posso usar droga. Amanhã, quando eu pensar no só por hoje de amanhã, eu vejo o que eu vou fazer. Não, é possível. É possível criar aí, dentro da metodologia SMART, um futuro. É possível pensar no futuro sem ter gatilhos. É possível pensar no futuro sem ter ansiedade. É preciso pensar no futuro como algo comum, como todas as pessoas pensam, e como todas as pessoas precisam pensar sem ter ansiedade. A gente fala muito que a ansiedade, ela não é só o que causa um gatilho no dependente químico, ela é algo que está dominando o mundo. Por quê? Porque nós não conseguimos, como seres humanos, pensar no amanhã. Isso traz frustrações, isso traz ansiedade, isso traz pensamento acelerado. Imagina para um adicto, né? Porque o que ele vai pensar automaticamente é na substância que acalma algumas dores na cabeça dele de forma enganosa. E aí é isso que a gente precisa. Utilizar a inteligência emocional e auxiliar esse adicto dentro de uma sessão de coaching, né, que ele possa fazer a ponte, que hoje, só por hoje, ele não está usando droga porque existe um futuro esperando ele amanhã.
existe uma possibilidade de construir uma nova vida, construir um novo amanhã, sem substância. Mas ele precisa começar a pensar nesse amanhã, tá bom? Hoje a gente encerra, né? Eu sei que vocês acabaram entrando já no finalzinho, mas eu gravei toda a aula. No início tinham mais algumas pessoas, precisaram sair, mas a gente vai dando continuidade aos temas, dando continuidade às aulas gravadas. Esse tema de coaching, ele é um tema que talvez amanhã eu ainda precise tocar no assunto, porque ele é um tema que é mais extenso, mas a gente finaliza ele amanhã e já dá início aí a um novo tema, tá? Eu estou tentando trazer aulas mais curtas, porque eu acredito que a aula mais curta, ela tem uma absorção melhor, não adianta eu ficar hoje ou amanhã falando por 4, 5 horas, que tem uma hora que o cérebro já não absorve mais nada do que eu disser. Então, eu acredito mais em aulas curtas, que vão poder trazer uma absorção maior. Então, por isso que todos os cursos são ministrados aí ao longo de 15 dias, para que a gente possa ter, em alguns dias, poder puxar um pouco mais, em outros, que são temas mais fortes, a gente tem aulas mais curtas, mas que a gente possa fazer a absorção de todo o conteúdo. Mas para vocês que estão aqui, eu deixo aberto, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à parte que vocês conseguiram pegar. Sandra, ficou claro que você assistiu até agora? Sim, compreendi. Perfeito. Carlos, está me ouvindo? Acredito que não. Olá, Tatiana, Oi. boa noite. Boa Tô ouvindo noite. aqui, Perfeito. atrasado, né? A correria aqui, né? Estou trabalhando, né? Sempre, Então, né? tem que trabalhar, né? É o chamado e eu vou falar, vou ser bem claro, né? Não é puxando a sardinha, mas vocês são maravilhosos, né? Hoje eu consigo ver a alavancada que deu na minha vida, no meu profissional, depois que eu comecei a acompanhar vocês, né? Que bom. Eu peguei o finalzinho aí, né, da reunião, mas está tudo gravado lá, eu estou assistindo, né? Uhum. Como é importante, né? Como é importante a gente ter esse conhecimento, porque a gente, para mim, o terapeuta, ele nunca para de aprender. Porque Exato. eu penso de uma forma assim, eu penso, como eu sou um dependente químico, eu penso ser uma evolução melhor de mim todos os dias. Eu não consigo me conformar a ficar só no raso, né? Porque o que acontece, né, Tatiana? A gente está tendo muito problema com essas drogas novas, né? E eu Sim. preciso saber como tratar isso, entendeu? Uhum. Não é simplesmente ficar assim, tem conhecimento que é antigo, que ele serve ainda hoje, mas as coisas têm que, a gente tem que acompanhar a evolução das coisas, né? E eu estou conseguindo Com isso com certeza. vocês, né? Eu estou conseguindo acompanhar com vocês e está sendo um resultado muito positivo, né? Eu sou Que muito grato a bom. vocês, tá bom? Muito Que bom, obrigado. Carlos. Eu é Tá? quem agradeço, fico muito feliz com as palavras aí que você disse. E é exatamente isso. Nós precisamos nos atualizar, porque vem vindo aí uma nova geração, né? Essa geração é uma geração que tem um pensamento muito diferente de tudo aquilo que já se viveu, e muito mais próximo das substâncias, né? E a gente precisa entender que essa geração que vem vindo é o futuro, é o nosso futuro. Então a gente precisa cuidar dessa geração também. E é muito importante, eu sempre digo isso, que a gente faça o tratamento das famílias, porque dentro dessa família a gente sempre vai encontrar um adolescente que, graças a Deus, não teve ainda o contato com a substância, mas ele pode ter contato com essa substância a qualquer momento, né? Como as coisas estão hoje aí. Então a gente precisa tratar o dependente químico, a gente precisa atualizar a nossa linguagem e tentar alcançar aí os nossos adolescentes que ainda não tiveram contato com a substância. Eles são o futuro da nossa nação, né? Eles são os futuros aí do mundo e a gente não pode deixar que as drogas tomem conta do mundo. Carlos, você está com a mão levantada? Você quer falar? Não, só para cumprimentar aí as suas palavras, né? Eu falo que eu sou um Sim, terapeuta muito chato. Eu falo logo para a família que eu sou chato, né? Porque sim. assim eu vejo que
num tempo passado, eu passei por um tratamento e ele era obrigatório ter pelo menos 3 carimbos do amor exigente para poder entrar na visita, né? Exatamente. Hoje eu vejo que a família, ela se preocupa muito, ela tá com a carga só para a clínica, né? Exatamente. Eles não querem mudar o ambiente, eles não querem mudar o lugar. Eu não falo mudar e se adaptar à forma do dependente químico. Não, mas é mudar o tipo de atitude, o tipo de abordagem, Exato. entendeu? E eu falo aqui para todas as famílias que ligam para mim e falam, ó, com terapia eu sou chato. Você está se tratando? Né? Eu falo, está se Precisa. tratando? Você está doente? Ah, não, mas Exatamente. é por causa que... Eu falei, gente, é só entrar no Google lá e procurar uma reunião online. Então a responsabilidade não é nossa, que ele não vai morar aqui. Ele vai passar uma temporada, a gente vamos direcionar, mas se vocês não fazer a parte de vocês, não compreender quais são os sinais e a forma de abordagem, vai ser dinheiro jogado fora. Tá entendendo? Então, hoje teve um caso aí muito, sabe, que me chocou muito, né? Uma mãe precisando de uma internação, e o filho dela está numa clínica, e ela é faxineira, e nas horas vagas dela, final de semana, ela pega reciclagem para pagar, né, a internação do filho, e ela está achando que o filho dela está apanhando lá na clínica, foi transferir, foi uma luta para transferir, o menino acabou fugindo da clínica, né, não Nossa. acharam o menino, enfim, e eu sou uma pessoa que eu trabalho muito visualizando um todo, né, porque é falado que em si, o dependente químico ele leva no mínimo 3, eu consigo enxergar esses 3, eu não consigo enxergar só o paciente. Porque aqui eu sou o carrasco, né? Porque eu falo, se vocês não dão valor no que a família de vocês está pagando porque vocês não querem, eu vou fazer vocês dar. Tá entendendo? Pelo menos quando estiver aqui. Depois, quando estiver lá fora, vocês fazem as coisas de vocês. Mas aqui vocês não vão torrar o dia da família de vocês, não. Eu não vou permitir isso como profissional. Entendeu? Eu não vou Sim. permitir. Entendeu? Tá? Mas Sim. é isso. Mas obrigado mais uma vez. É isso mesmo, Carlos. Parabéns pelo trabalho, viu? É isso mesmo. A gente tem que abordar essas famílias aí, com certeza. Sandra, tá com a mão levantada? Oi, Tatiele, eu conheci você, a Instituto ED, por um amigo terapeuta mesmo, né? Sim. E é uma área que eu venho há muito tempo me interessando e as coisas vêm direcionando justamente para que eu estou no caminho certo, né? Uhum. Mas o mais interessante de tudo, de hoje eu querer ajudar pessoas, é que, querendo ou não, ela também me ajudou, por conta que eu sou filha única de uma pessoa que hoje está internada, minha mãe, Uhum. só que o problema dela é com álcool. Ah, entendi. Mas mesmo assim, não me impediu quando ele comentou esse terapeuta, que inclusive ele é terapeuta da minha mãe na clínica, Uhum. e por conta disso, a conversação toda, eu acreditei que todo o suporte que ele deu ali, as falas dele, realmente me inclinasse a tomar o posicionamento. Não, eu vou fazer o curso e eu quero me aprimorar, tanto para me ajudar, como também para ser um suporte para minha mãe, porque a gente entender a família é muito importante. Sim, E muito. também para ajudar outras vidas, né? Porque a gente percebe, como você estava falando, é uma geração muito que a gente tem que trabalhar bastante. Eu lembro Uhum. que quando eu estudava, antes tinha muitos slides sobre as drogas em si. Hoje eu estou com 48 anos, eu aprendi isso na escola com 12. Eu imagino que quantas crianças naquela época, com toda essa base, o quanto que tirou, como é que fala? Fez a gente tomar a decisão de não experimentar. Exatamente. E é bacana, eu gostei muito desse ponto de vista, mesmo que você fala, porque a gente trata as pessoas que já têm o problema, graças a Deus, estão lutando para permanecer bem, né, limpos, mas também para a gente tratar as pessoas para que não entre nessa, né? Exatamente. Porque às vezes a gente conhece uma pessoa, começa a ver alguns comportamentos, identifica, né? A partir do momento que você tem o conhecimento, você identifica algo que está acontecendo ali, e você sabendo, como o Carlos falou aqui, sabendo abordar, sabendo conversar, sabendo fazer as perguntas ali, você evita, né? Exato. Depois nas outras aulas, você vai ver a gente falando sobre o comportamento,
Hoje a gente tem pessoas que já apresentam comportamentos como adicto, mas nunca conheceram a substância. Então, é um problema Interessante. comportamental, né? E aí, quando essa Uhum. pessoa, infelizmente, está tão fácil hoje, né? Se ela conhecer a substância, pronto, a gente já vai ter criado aí mais um dependente químico, né? Então, parabéns pela sua iniciativa. A gente precisa de pessoas assim, que tenham a vontade de conhecer. Eu costumo dizer que o conhecimento é o que liberta, né? Claro Concordo. que junto com toda a fé, toda a espiritualidade, toda a crença aí no poder superior, o conhecimento é maravilhoso, né? Quando você conhece o que você está falando, conhece o que você passou ali, você como familiar, você com certeza no decorrer aí da sua vida vai ter a possibilidade de ajudar outras pessoas, não só o seu familiar, viu? Isso é muito, muito, muito bom mesmo. Perfeito, é Parabéns pela verdade. E a iniciativa. gente adoece junto, infelizmente. Por isso que a gente tem que ter esse zelo de cuidar da gente e ter um amparo para também ajudar eles, né? Porque não é fácil. Com certeza, o que você falou aí é uma realidade do mundo da dependência química. São as pessoas que adoecem por conta do dependente, né? Às vezes é tanto amor e não sabe como salvar, não sabe como ajudar, e na verdade acaba ficando doente na tentativa de salvar, né? Então que a Verdade. gente possa aí fazer essa corrente mesmo, aumentar a quantidade de pessoas que tenham conhecimento de como ajudar, porque a gente ama, né? A gente ama o nosso familiar, a gente ama a pessoa que está ali, e a gente ama o mundo que a gente vive, então que a gente possa ter a possibilidade aí de salvar outras pessoas, com certeza, viu? É isso aí. Obrigada, viu, Tati, pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço pela paciência de vocês estarem aqui, tendo, né, a vontade de conhecer e a vontade de aprender, tá? Por hoje, então, nós encerramos a nossa aula, foi muito produtiva, muito prazerosa, e amanhã temos mais aí, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Eu que agradeço. Uma ótima noite. Tchau, 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 tchau. Uma Tchau, boa noite para tchau. vocês. Tchau, boa Beijo. noite.